Olá pessoal, como vocês estão? Bom, como foi muito pedido no nosso último vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre a intertextualidade e interdiscursividade, explicando cada uma a diferença entre elas e apresentando exemplos. Então, chega de enrolação, bora lá! Para começarmos, vamos entender o que é intertextualidade. Podemos notar a presença dela quando um texto conversa com outros textos usando citações e referências. Isso significa que ele não existe sozinho, ele se conecta com obras anteriores e atuais, trazendo mais significado. Por exemplo, um livro pode mencionar um poema famoso ou um filme pode ter diálogos que lembram clássicos. Essa troca ajuda a entender melhor a obra e revelar novos sentidos. Já a interdiscursividade é quando diferentes discursos se misturam em um mesmo texto. Isso significa que uma obra pode ter várias vozes, opiniões e estilos diferentes. Por exemplo, em um artigo pode ter trechos de entrevistas, opiniões de especialistas e referências a notícias. Essa mistura ajuda a entender melhor um tema, mostrando várias perspectivas. Para conseguirmos diferenciá-las, basta pensar que a intertextualidade lida com a relação entre texto e a interdiscursividade lida com a interação de diferentes discursos dentro de um mesmo texto. Como qualquer outro assunto da escola, que é fácil e depois se subdivide e complica tudo, não é diferente com a intertextualidade, mas prometo que vamos explicar de um jeito que dê para entender. A intersexualidade pode ser apresentada em três formas diferentes. A primeira delas é a citação direta, que é quando um texto inclui a reprodução exata de palavras de outro texto. Um ótimo exemplo é o seguinte: em um romance, o autor pode citar uma famosa frase de um poema, como "Eu sou uma gota de orvalho", para evocar o sentimento de fragilidade. A segunda forma é a alusão, que é quando um texto faz referência a outra obra de maneira indireta, sugerindo seu conteúdo ou tema sem citá-lo diretamente. Um exemplo disso é a música Love Story de Taylor Swift, que faz alusão à obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Bom, a terceira e última forma é a paródia, que é quando um texto imita ou brinca com outro texto de forma humorística ou crítica, transformando seus sentidos original. Um exemplo é uma música que faz uma paródia de uma canção famosa, mudando a letra para comentar de maneira engraçada sobre questões atuais ou pessoais. Um exemplo de intersexualidade com textos literários clássicos é em Dom Casmurro, quando, durante uma conversa com Capitu, Bentinho menciona a obra O Guarani, de José de Alencar, fazendo alusão ao romance. Essa referência ajuda a contextualizar o ambiente literário da época e enriquece a narrativa ao estabelecer um diálogo entre os autores. Agora, um exemplo de interdiscursividade é em Um Primo Basílio, de José Maria de Graça de Queiroz, onde já se incorpora diferentes vozes e discursos, incluindo trechos que imitam conversas de personagens de diferentes classes sociais e opiniões sobre moralidade da época. Para finalizar, é essencial lembrar que intertextualidade e interdiscursividade estão presentes em nossas interações diárias, influenciando como nos comunicamos e entendemos o mundo. Bom, reconhecer essas dinâmicas nos ajuda a conectar com diferentes narrativas. Esses conceitos estão mais presentes em sua vida do que você imagina. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar o assunto do próximo vídeo. Muito Obrigada!